Sabe aquela sensação de que a gente já ouviu a mesma história dezenas de vezes? Só que assim, com personagens e cenários diferentes. Totalmente. Parece que existe um roteiro universal, né? Exato. Um roteiro que se repete em tantas culturas, em tantas épocas. É a história da separação e depois daquela busca desesperada pela união entre o masculino e o feminino. A gente vê isso em todo lugar. Mitos, contos de fadas. Até num jogo de xadrez. Vamos fazer uma análise mais aprofundada dessa dinâmica simbólica. Tentar entender que jornada psicológica é essa de quebra e reconstrução que ela representa. E essa universalidade toda tem um nome que o psicólogo Carl Jung chamou de inconsciente coletivo. Certo. A ideia é que, por baixo da nossa consciência individual, existe uma camada psíquica muito profunda que é compartilhada por toda a humanidade. É como se fosse o sistema operacional da mente humana, sabe? Entendi. E os mitos seriam a linguagem desse sistema. Exatamente. Os mitos, as lendas, eles são a linguagem e os arquétipos, o herói, a grande mãe, o masculino, o feminino, são as palavras primordiais dessa língua universal. É por isso que a gente encontra essa mesma história em ferramentas tão distintas. Sim. No tarô, por exemplo, temos as cartas do imperador e da imperatriz. Clássico. Ele, toda estrutura, ordem, ação no mundo. E ela, toda nutrição, intuição, o ciclo da vida. Nenhum dos dois funciona em seu pleno potencial sem o outro. Eles formam um eixo, né? Isso. Não é uma relação de poder. É de complementariedade. A mesma coisa acontece no xadrez, de uma forma mais sutil. O rei é o objetivo final, o centro. Mas ele é super vulnerável. Os movimentos são limitados. E a rainha é a peça mais poderosa do tabuleiro. A mais poderosa. Liberdade total de movimento. Ela é a força ativa que protege o centro. Um não sobrevive sem o outro. Essa interdependência é a chave. E essa dança aparece na mitologia hindu, com Krishna e Radha, na mitologia egípcia. Ísis e Osíris. Talvez o mapa mais detalhado dessa jornada toda esteja no mito grego de Orfeu e Eurídice. É uma história que parece simples, mas quando a gente começa a cavar, nossa! Ela revela camada atrás de camada. Vamos mergulhar nessa história então. Como ela começa? Começa no auge. Orfeu, filho de Apolo, deus da música, da razão. Ele é um semideus. Sua música é tão poderosa que amansa feras, move pedras, encanta até os deuses. Ele é a personificação do masculino em sua máxima expressão, então. A consciência, a arte, a ordem. Exato. A capacidade de dar forma ao caos. Ele é, em teoria, completo. Em teoria, porque aí acontece o ponto de virada. Ele encontra Eurídice, uma ninfa, e se apaixona. Ao encontrá-la, ele toma consciência da sua incompletude. Isso é muito forte. É fortíssimo. Quer dizer que, mesmo o arquétipo masculino mais poderoso, mais criativo, mais racional, ele só se percebe inteiro quando encontra sua contraparte feminina. Exatamente. A completude não está no poder isolado, mas na relação, na união sagrada. E é por isso que o que vem a seguir é tão devastador. A morte dela. No dia do casamento, Eurídice, fugindo de um admirador, pisa numa cobra e morre. Simbolicamente, claro, isso não é uma morte literal, é a descida do princípio feminino ao mundo dos mortos. Que é uma metáfora para as sombras do inconsciente, né? A escuridão, o irracional. Isso. A união é quebrada de forma abrupta, trágica. E é aqui que a jornada realmente começa. Orfeu, o homem da razão e da luz, precisa fazer o impensável. Descer ao submundo para resgatar a sua outra metade. Ele usa sua arte e sua música para convencer Hades e Perséfone. E eles concordam. Mas... a condição. A condição que sempre me pareceu muito cruel e, sei lá, estranha. A condição é o coração do mito. Ele pode guiá-la para fora, mas durante todo o trajeto, ele não pode, sob nenhuma circunstância, olhar para trás para ver se a luta está seguindo. E como a gente sabe, no último segundo, quase na saída, ele não aguenta. Ele olha. A primeira reação é pensar que ele falhou por duvidar, por falta de fé. Fraqueza, né?
Há uma complexidade psicológica imensa nesse ato de olhar para trás. Qual seria, por exemplo, a visão de Eurídice nisso tudo? A gente sempre foca na tragédia dele, mas e a dela? Essa é a pergunta certa. Do ponto de vista dela, do feminino que caminha nas sombras atrás dele, a falta do olhar é sentida como descaso, como abandono. Nossa, Imagina o esforço dela para sair das profundezas, seguindo uma luz, e a pessoa que deveria ser seu guia nem se vira para reconhecer sua presença, sua luta. é uma história de se sentir invisível. Isso muda tudo, é uma perspectiva que raramente é considerada. Mas e ele? Por que ele faria isso? Seria só desconfiança ou tem algo mais profundo acontecendo na psique masculina? Tem. E essa é a segunda camada. No seu inconsciente mais profundo, o masculino arquetípico sabe que não pode olhar para trás. A regra de Hades não é um capricho. É uma lei psicológica. É uma lei psicológica. Uma ajuda direta, um resgate onde ele a carrega para fora, anularia o processo de individuação dela. Ou seja, a jornada de se tornar ela mesma por mérito próprio. Exato. Ele não pode fazer esse trabalho por ela. Olhar para trás seria interferir, seria dizer, você não consegue sozinha, deixe que eu te salve. Uau. Ok. Então, temos a perspectiva dela de se sentir abandonada e a dele um saber inconsciente de que não pode interferir. Mas parece que há uma verdade maior aqui, uma terceira camada que transcende os dois, a verdade do processo em si. Sim, a jornada é essencial. A proibição simboliza uma verdade fundamental. A ação de sair dessa condição das sombras do inconsciente é um movimento que o princípio feminino precisa fazer por si mesmo. A salvação não pode ser terceirizada. Não pode. O ato de emergir das sombras por conta própria é o que forja a autonomia do feminino. A falha de Orfeu, portanto, não é um fracasso, é um catalisador trágico, mas necessário. É o início de duas jornadas separadas. Indispensáveis para o desenvolvimento da psique. Então, o que parecia ser o fim da história é, na verdade, o começo de duas novas. O que acontece com cada um a partir daí? Qual é a tarefa de Eurídice agora lá no submundo? A jornada de Eurídice é invisível no mito, o que já é bem simbólico, né? Sobre como o feminino interior foi historicamente negligenciado. Mas sua tarefa arquetípica é clara: a emergência autônoma. Ela precisa sair por conta própria. As divinas femininas precisam fazer a sua própria ação. É um movimento de dentro para fora, de encontrar a própria luz na escuridão, sem depender do resgate externo. E qual o objetivo final dessa jornada solitária? O propósito, e é que a coisa fica ainda mais profunda, é resgatar o Yang dentro de nós. O Yang dentro dela? Como assim? Ao emergir das sombras por sua própria força, o princípio feminino, o Yin, não está só se salvando. Está reintegrando sua própria capacidade de ação, sua assertividade, seu poder de decisão. O seu lado Yang. Que talvez estivesse adormecido ou projetado nele. Exatamente. Ela não emerge para encontrar um salvador. Ela emerge tornando-se completa em si mesma, alcançando um novo e poderoso equilíbrio interno. Ok, então a jornada de Eurídice é sobre se tornar completa. Mas isso me faz pensar, se ela tem sucesso nesse caminho, por que o destino de Orfeu é tão terrível? Parece um paradoxo. É uma ótima pergunta. Se a união sagrada é o objetivo, por que a individuação dela leva à destruição dele? Essa é a questão que nos leva ao próximo grande padrão arquetípico. O destino de Orfeu é trágico, sim. Ele volta ao mundo dos vivos, de coração partido, e jura fidelidade eterna à memória de Eurídice. Recusando todas as outras mulheres. Todas. E as Mênades, suas admiradoras, furiosas com essa recusa, o atacam e o esquartejam. Uma imagem brutal. Mas, de novo, não é literal. É simbólico. O esquartejamento representa um padrão recorrente, a fragmentação do corpo do masculino. Fragmentação. Sim, essa desintegração física simboliza os fragmentos de alma que resultam da incapacidade do masculino de se reunir com sua contraparte. Quando a união falha, o masculino, deixado sozinho, corre o risco de perder a coesão. Ele se desintegra. E é aí que entra Ísis e Osíris. É aí que a conexão se torna essencial para entender o quadro completo. Faz todo sentido.
No mito egípcio, Osíris também é desmembrado, despedaçado pelo irmão. E a grande jornada da Ísis é justamente viajar por todo o Egito para encontrar e reunir cada um dos pedaços. É um paralelo perfeito. A tarefa de Ísis, do feminino divino, é literalmente resgatar os fragmentos de alma para restaurar a integridade do masculino. Isso mostra o ciclo completo. Mostra o ciclo. A jornada de Eurídice de emergir das sombras não é só para ela. Ao se tornar inteira e resgatar seu yang interno, ela se capacita para sua segunda grande tarefa, a de reunir os fragmentos do masculino. E só então a união sagrada pode acontecer num nível mais elevado. Num outro nível. Exato. Fica claro que esse padrão é a espinha dorsal de muitas das nossas histórias mais profundas. E não fica só nesses mitos grandiosos, né? As fontes mostram que essa mesma dinâmica é o motor secreto de quase todos os contos de fadas. Exatamente. O padrão príncipe e princesa em Branca de Neve ou Bela Adormecida é a versão mais simples. O feminino está num estado de sono, de inconsciência. Nas sombras, como Eurídice. Perfeito. E o masculino, o príncipe, precisa passar por provações para chegar até ela e despertá-la. Mas outros contos mostram uma dinâmica mais complexa. A Cinderela é um ótimo exemplo. Ela não é totalmente passiva. Ela sonha, ela deseja, ela age para ir ao baile. Mas o ponto alto, para mim, é o simbolismo do sapatinho de cristal. O sapatinho é genial. Ele mostra que a contraparte é algo específico. A união não é genérica, não serve qualquer princesa. É um encaixe perfeito, único. Único, predestinado. O masculino não está procurando uma mulher, está procurando aquela mulher, o fragmento exato que falta para completar o todo. E essa dinâmica também evolui com o tempo. Aqui a coisa já é bem diferente. Jasmine não é uma princesa passiva esperando resgate. De jeito nenhum. Ela está ativamente lutando contra um sistema opressor, buscando a própria liberdade. E Aladdin também está na jornada dele. Sim, ele é o diamante bruto. A lâmpada pode ser vista como o potencial interior dele que ele precisa aprender a dominar para se tornar digno dela. São duas jornadas de individuação acontecendo em paralelo. A união deles não é um resgate, é um encontro. Um encontro de duas pessoas que já estão a caminho de se tornarem inteiras. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? De Orfeu a Osíris, da Cinderela a Jasmine. Parece que essas histórias são espelhos da nossa psique. Elas não apenas diagnosticam essa fratura original, mas elas dão um mapa do caminho de volta. Exato. Essas mitologias existem para mostrar essa dinâmica dessa separação que houve entre o masculino e feminino e a reunião que precisa acontecer novamente.